de Cristo. Como não conseguimos ontem falar sobre a política do reino de Deus, no estudo que abordamos o tema sobre a criação e o sacerdócio, o governo de Deus e o território, nós vamos hoje abordar sobre a política do reino de Deus. Eu gostaria de dizer logo de início que o reino de Deus, a estrutura desse reino, ela é estabelecida com o propósito definido, com a perseguição divina de abençoar. Deus é um Deus justo. Não há injustiça em Deus. E é Deus de amor, de graça, de misericórdia. De forma nenhuma Deus tem prazer na morte de um ímpio. Não tem. E Deus só vai condenar alguém que não tenha mesmo a mínima condição de ser alcançado, de ser resgatado, de ser salvo, ainda que essa salvação represente ser o último do reino de Deus, o menor de todos. Agora é interessante nós notarmos que por causa disso a política do reino de Deus é uma política de abençoar. E é exatamente movido por isso que Deus divide governo e criação. Deus estabelece um grupo menor, o chama de propriedade peculiar, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva dele, com um propósito definido, ser ministro do Senhor na terra. Ministrar riquezas inesgotáveis. Não há limites para a bênção de Deus, e se o Senhor abençoar, seja qual for o tamanho dessa bênção, o que ele conceder não fará a mínima diferença na grandeza da sua riqueza, do seu poder e da sua glória. É muito maravilhoso esse Deus. Agora preste bem atenção que nós vamos ver na palavra que essa política está bem clara na Bíblia. Olha, por exemplo, o texto de 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27. O que diz o texto? Então, os sacerdotes e os levitas, é uma referência ao sacerdócio e aos levitas da época do Antigo Testamento. Mas é uma figura, nós sabemos disso. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. Então nós temos aqui um governo, sacerdotes e levitas, que serviam a Deus de que forma? Abençoando o povo. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Coisa linda, né? Poder abençoar. Eu gosto daquele texto bíblico do Novo Testamento que diz: abençoai, abençoai e não amaldiçoeis. Não amaldiçoeis. Tem tanta gente aí que tem sempre um impropério na boca para lançar sobre o outro quando não lhe agrada, quando não lhe faz bem o que diz. Está sempre com uma palavra de maldição, sempre liberando uma profecia, uma palavra profética de agouro. O que Deus espera de nós é que nós sejamos ministros de Cristo. Sim, ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Que sejamos ministros de Cristo. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes a fim de abençoar o povo. E o povo de Israel, naquela época, é figura do povo de Deus sobre a terra nesses dias. Em Gênesis, no capítulo 28, versículo 14, nós lemos assim, presta atenção: a tua descendência, referência a quê? A tua descendência
será como o pó da terra. Uma referência a todo o tempo para frente. Não só o tempo daquela, não só os filhos, não só os netos, mas a toda a terra, que seria enchida por eles de pessoas. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente. Olha aí. Tanto no tempo do espaço, tanto no tempo quanto no espaço, a descendência presente deles lá no início. Para o norte e para o sul. Aí diz: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora presta bem atenção. Eu fiz questão de frisar o fato de que a descendência era, não vamos dizer eterna, porque a procriação é até o tempo, até o fim da contagem do tempo. Depois é ressurreição dos mortos, e aí é vida para os que já viveram, morreram, ou para os que serão transformados. Mas observa o fato de que quando fala de descendência, ser como o pó da terra, não está falando da humanidade no seu todo. Observa isso no texto? Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, a descendência vai ser a bênção, vai abençoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas. Governo e criação. E a política do reino, mais uma vez, aparece aqui estabelecida claramente: abençoar. Por isso nós podemos olhar para o nosso mundo hoje e dizer assim: o mundo jaz no maligno mesmo, porque a política deste reino que está estabelecido sobre a terra é roubar, matar e destruir. E nós temos condições de ver, de enxergar claramente quem são os filhos das trevas, que governam, que dilapidam o patrimônio do povo, que se beneficiam com o que deveria ser para a bênção do povo e que não abençoam a ninguém, a menos que traga qualquer benefício pessoal próprio. Mas o texto aqui está dizendo o quê? Está dizendo que na descendência, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Sim, Deus quer alcançar a todos e abençoar a todos. Quando nós falamos de eleitos de Deus, nós não dizemos que Deus chamou uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Nós dizemos que Deus chamou uns para serem bênçãos e outros para serem abençoados. Não é bonito isso? A política deste reino maravilhoso. Mateus capítulo 20, versículos 25 e 26 diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Olha como é que Deus estabelece a política do reino. Olha, vocês são sacerdotes do Senhor, não pensem que vão ficar escravizando o povo, não, sujeitando, dominando sobre o povo. Não, não é isso não. Presta atenção. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Reino de servos. Coisa maravilhosa. Nós fazemos parte desse reino. Abençoar. A nossa tarefa é abençoar. A igreja hoje, infelizmente, está superlotada de gente que quer ser abençoada. A mensagem do púlpito, as mensagens pregadas no púlpito, a maioria são voltadas para a pessoa buscar a bênção e não para a pessoa buscar ser bênção. Não há uma formação de sacerdotes, de homens e mulheres com o coração completamente inclinado a ser bênção. Há sim uma multidão acorrendo às igrejas na busca de ouvir uma mensagem
de ser abençoado, de se dar bem. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, nós lemos assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lamentavelmente, o reino da terra é um reino voltado para a injustiça, para guerras e para a alegria na orgia. Mas o reino de Deus será marcado pela alegria no Espírito Santo, porque os filhos de Deus serão cheios do Espírito, abençoados, cheios da graça do Senhor. Sim, amados, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em manifestação de poder. Por isso eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: a política do reino de Deus foca numa igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem contaminação ou coisa alguma parecida, porém santa e sem defeito. Uma igreja que conhece altura, profundidade, largura e comprimento, conhece o amor de Cristo que excede todo entendimento e que é tomada de toda a plenitude de Deus. Uma igreja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. É nesse patamar que Deus quer conduzir a sua igreja e fazê-la mais do que vencedora e estabelecer o reino do Senhor para todo sempre sobre a terra, com homens e mulheres deste quilate. Eu e você. Essa é a nossa herança. Esse é o nosso futuro. Que o Senhor nos abençoe a conquistar essa bênção. Amém.